tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou a Maria Judite e vou estar com vocês daqui do estúdio da JF-TV, hoje falando sobre o Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, um projeto de lei em tramitação aqui na Câmara Municipal. Então, bora pegar aquela caneca, ficar atento aqui com a gente enquanto conversamos de política no município. E para bater esse papo aqui com a gente sobre a igualdade étnico-racial, os convidados são a vereadora Laís Perru, do PT, e o representante do Movimento Negro Unificado de Juiz de Fora, o Marconi Coutinho. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Judite. Uma honra estar aqui falando sobre esse projeto de lei tão importante, né? Com um companheiro tão importante também para o nosso movimento negro aqui da cidade, Marconi. Então, obrigada pelo convite. O Estatuto Municipal de Promoção da Igualdade Étnico-Racial é um projeto de lei apresentado pela vereadora Laís Perru em julho de 2022. Ele está agora em tramitação nas comissões técnicas daqui da Câmara Municipal. Existe uma lei federal de 2010, de autoria do senador petista Paulo Paim, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. O Estatuto de 2010 demorou quase uma década para ser aprovado. Com isso em mente, então, vamos começar aqui perguntando para Laís. Laís, esse estatuto do idealizado pelo Paulo Paim e equipe, né? Ele inspirou você para fazer essa redação desse projeto de lei, é um projeto que consta aí de 18 páginas, né? Aqui para Juiz de Fora. Conta pra gente como é que foi essa elaboração. Exatamente, né? Primeiro, o Estatuto da Igualdade Racial Nacional é um estatuto muito bom, né? Mas a gente vê que ainda não é tão executado, né, Marconi, de forma, né, muito certinha nas cidades. E aí, exatamente por isso a gente se inspirou nele, pensando que nas cidades, que é onde a gente vive, né? Porque aí a gente pensa na federação, no estado, no município, a gente está aqui no município. Então a gente pensando que para cá a gente precisa de uma série de leis e até mesmo até mesmo regulamentações, né, para o que foi colocado a nível nacional. A gente pensou em elaborar o Estatuto da Igualdade Étnico-Racial Municipal, mas, na verdade, isso não foi uma ideia minha, né? Hoje a gente está na Comissão da Promoção da Igualdade Racial da Câmara, a primeira, ainda nunca tinha tido uma comissão dessa aqui na Câmara. Eu estou na presidência e, desde então, a gente tem feito uma série de conversas com o Movimento Negro Unificado, com a UNegro, com os diversos movimentos negros da cidade e que colocaram pra gente essa necessidade da gente elaborar esse estatuto que foi elaborado justamente por essas pessoas, né, pelo movimento negro da cidade. E a gente carrega a autoria, né, com muita honra, mas esse é um projeto de lei coletivo. É um projeto de lei construído, né, a muitas mãos, mas obviamente com a inspiração mesmo do Estatuto Nacional, e eu espero que ele não demore 10 anos para ser aprovado aqui, né, Marconi? Uma década é muita coisa, né? Mas é um estatuto que gerou muito debate, muita polêmica na época, né, a nível nacional. Bom, é importante também que cada cidade tem a sua realidade, né, em relação ao passado escravocrata e tudo mais. E Juiz de Fora é diferente de outras cidades, até de Minas Gerais mesmo. Então, sobre isso eu queria falar um pouquinho com o Marconi, que está aqui representando o MNU Juiz de Fora. Marconi, Juiz de Fora tem uma representatividade de homens e mulheres pretas e pretos muito grande, né? E o Movimento Negro Unificado aqui já está de pé há 37 anos. Me corrija se eu estiver errado. Como é que é essa atuação do movimento em Juiz de Fora e como é que é hoje essa população preta? Hoje o MNU, né, nacional, ele está no Brasil há 45 anos, né? Ele foi fundado em 78 e desde então vem trazendo uma série de proposições. Logo em seguida surgiu o Juiz de Fora, em 87, e o companheiro Paulo Zarias, né, se encontrou em BH com... Que está aí até hoje. Está até hoje na militância e na luta.
e trouxe para Juiz de Fora a ideia, né, o conceito, né, do movimento negro unificado mesmo, e todas as lutas que ele apresentava, e se juntou com outros companheiros também e começaram realmente a pensar, né, políticas públicas principalmente para a população negra, né? Hoje, em vista, por exemplo, a gente está falando do projeto, né, que demorou 10 anos para ser aprovado, mais importante do que ser aprovado é ser implementado mesmo, né? Hoje a gente tem a Lei 10.639, por exemplo, que até hoje não foi implantada, né? As crianças hoje crescem... Essa lei é qual? A Lei 10.639. Mas ela fala sobre a história, né, da África mesmo nas escolas, né? Sim. Então, assim, é um dos exemplos, currículo né? escolar, Isso, exatamente. Né? Então, a gente tem uma série hoje de projetos maravilhosos que realmente não foram ainda implementados. Foram aprovados, mas que realmente não houve essa implementação. E o MNU, na verdade, de fora vem buscando muito isso, né? Recentemente, desde muito tempo, mas recentemente, a gente tem realmente tido uma série de atividades, como o Feijão de Ogum, por exemplo, né, que a gente vem fazendo de fora para ampliar, né, e realmente levar essas políticas e o debate dessas políticas nos lugares das pessoas onde realmente são quem vão ser favorecidos com essas políticas, né? Principalmente centralizando mesmo esse movimento político, né, que é muito centralizado ainda e realmente precisa levar para que as pessoas que vão ser beneficiadas dele realmente consigam entender e que participem da elaboração, né, e criação desses projetos, sabe? Ô, Judite, e isso que o Marconi está falando é muito importante, né, porque como eu falei, a gente construiu isso bem coletivamente, né, com os movimentos. E agora, no Feijão de Ogum, que ele citou, que inclusive está no calendário oficial do município agora, que, né, foi uma lei nossa que já foi sancionada. O Feijão de Ogum não é só o evento cultural ali, né, do dia, do final de semana. Ele vem desde abril discutindo. E esse ano a gente ficou também muito feliz que o Feijão de Ogum, todas as plenárias, discutiu o Estatuto da Igualdade Racial Municipal, né, esse projeto, tendo em vista que muita gente às vezes não teve o contato inicial para ver se a gente pode colocar alguma emenda, se tem outra ideia, né? Então foi um momento assim muito frutífero, participei de várias dessas plenárias. Além disso, a gente tem ido em bairro, conversar com as pessoas, com os grupos, movimentos, para ver se mesmo o projeto já estando em tramitação, se ainda tem coisas que elas gostariam de acrescentar, de modificar, né? Então, o Feijão de Ogum foi muito importante nesse ano para a questão do estatuto. O Feijão foi o evento mais recente do movimento negro, né? Sim. Pelo menos assim, que a população no geral tem conhecimento, acesso. Como a Laís falou, ele começou em maio, né? E aí a gente vem debatendo nessas plenárias, e essas plenárias vai gerar um relatório, né, a gente vai fazer um relatório e aí realmente levar para as vereadoras, para o legislativo, para o executivo também, para que a gente consiga realmente colocar nessas ideias em prática através de políticas também. Então a gente já conta com essa parceria. Abarcar ali tudo que é extremamente necessário, né, num primeiro momento, pelo menos. E você falou sobre as atividades, né, e não somente Feijão, né, o MNU, por exemplo, eu acho que, na verdade, ele é pioneiro em muitas coisas aqui de fora, mas ele está na linha de frente de quase todas as ações, né? Por exemplo, a lei de cotas também nos concursos públicos municipais, a gente estava ali sempre à frente, então a gente tem uma série de coisas. Que é outra lei que a gente aprovou no ano passado. Também, né? A gente está muito presente no Comitê de Saúde da População Negra também, que é da Prefeitura. Então a gente tem uma série de ações que a gente está inserido aqui de fora para realmente maximizar, né, essas políticas que realmente elas cheguem nas comunidades, em quem realmente tem que chegar, né? Que é o grande foco, que é a população negra de fora mesmo. Eu realmente, de fato, eu não sei se nesse último censo, né, que o resultado foi entregue agora recente, se a gente já tem essa estratificação para saber o número de pretos e pretas em Juiz de Fora. Mas acredito que pelo menos um levantamento, o MNU deve ter acesso a isso, né? Não foi divulgado, né, todos os dados. Eles ainda estão divulgando, né, as questões do censo. Divulgou agora a população, aí aos poucos eles vão divulgando as outras questões, se eu não me engano, mas acho que ainda não foi divulgado. Depois do primeiro anúncio mesmo, que aí a gente vai ter acesso a quantos são
tal cor, né? Tal cor, população idosa, população jovem e por aí vai. Mas existe uma estimativa da população preta em Juiz de Fora de quantidade? Se eu não me engano, era 46, né? 46%. Se eu não tenho se você coisa que tem outras etnias, né? Sim. A grande maioria da população, né? E é exatamente isso que eu queria falar também, porque o Estatuto Municipal, esse proposto aí pelo gabinete da Laís, né, junto com os movimentos negros, ele prevê também essa política de igualdade étnico-racial, não é só voltada para a população preta. A gente tem aí os quilombolas, os indígenas, população cigana, né? Sim. E a gente tem essas representatividades todas aqui em Juiz de Fora. Tem todas. Inclusive, há pouco tempo eu encontrei... Foi um evento também do MNU, que eu encontrei com aquela menina que é indígena, né, lá na Casa dos Conselhos, e aí eu sei que eu falei, né, da coisa do estatuto, e aí falei que no estatuto não é só a questão das pessoas pretas, né, mas que de todas as etnias, né, mesmo da questão indígena. E aí depois ela veio me dar um abraço falando assim, nossa, eu nunca vi ninguém reconhecer que a gente existe em Juiz de Fora, mas a gente existe, né, população cigana, quilombola, a gente tem, mas é porque é isso, essas populações normalmente são muito invisibilizadas. A gente não sabe, mas Juiz de Fora tem quilombo, né? Então, assim, tem essas coisas todas, né, Marconi? Isso é até um certo problema, né? Porque a gente fala hoje dos quilombos urbanos, né? A gente fala, e normalmente a gente ouve citar, assim, por exemplo, Dom Bosco. O Dom Bosco é um quilombo urbano. Ponte Preta, Santa Cândida. E por que é um quilombo urbano? E aí realmente a gente não tem nenhuma certificação de que são, né, de que eles são, e nem de que também não são. E eles acabam tendo essa citação, mas que realmente de fato não são. É aquela coisa no boca a boca, né? Que os historiadores e a população mais antiga vem falando, aqui já foi um quilombo, né? Essa população mesmo, né? Essa população que vive aqui hoje já foi não sei o quê. Ou às vezes lá no Linhares tem uma localidade, que eu não estou me recordando o nome, mas já fizemos matéria lá, que surgiu com índios puri. São eles, né, que tem aqui, né, os puris. Então, assim, hoje em dia a população está muito diversa, muito diversificada, mas a origem foram os índios puri que foram parar lá naquele morro lá no Linhares. O que é mais importante a gente trazer em relação, o que a gente traz, na verdade, em relação ao estatuto, são exatamente as mazelas, né, que essas etnias, né, essa população, ela é colocada. Por exemplo, em Igrejinha mesmo tem um núcleo de povo cigano, né, e que também vivem à margem, como na população preta, né, da cidade. Então, realmente, esse estatuto ele é amplo dessa forma, que abrange, né, todas essas etnias, para que realmente a gente consiga dar o mínimo, né, proporcionar o mínimo. Por exemplo, o que esse núcleo cigano, Igrejinha, tem de acesso? Basicamente a saúde ali, a educação, mas não tem. A gente vê a geração de emprego e renda, por exemplo, né? A gente não tem um volume, a gente não é nítido isso, a quantidade isso não é expressivo, né? O que é aberto para essa população, sabe? E é algo que deveria ser divulgado também, né? Exatamente. Que a gente tem uma população cigana lá em Igrejinha. Eu por exemplo, eu não sabia disso, né? E assim como tem a questão do olhar diferenciado para a saúde da população negra, eu acredito que esses povos ciganos, né, e indígenas também têm as suas particularidades, né, que merecem um olhar diferenciado aí na saúde e em outros setores. Exatamente, também. O estatuto prevê tudo isso, né? Tá segmentado. Marconi me corrija se eu estiver errada. Ele que é o especialista aqui do estatuto, tá, gente? Porque, inclusive, ele que coordenou essa parte de organizar o estatuto, né? De pegar e fazer. Mas o estatuto, ele, como você disse, é muito grande, tem 18 páginas, né? Mais ou menos. 78 artigos. 78 artigos. E nele, a ideia foi realmente colocar os diversos segmentos, né, ali dentro. Então a gente fala de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de juventude, a gente fala de mulheres, né, e cultura, esporte. A gente fala de tudo isso como, na verdade, é isso, né? Os estatutos são diretrizes de como tem que ser a política municipal nesses aspectos para a população, né,
para a população preta. Então, tá bem completo ali, assim, né? Tem muita coisa, muita diretriz que a gente pode colocar em prática, né, aqui na cidade. Uma coisa que me chamou a atenção, que foi até educativo para mim no Estatuto, logo nas primeiras páginas, são definições ali, por exemplo, de desigualdade e... Ai, meu Deus, me fugiu agora. Desigualdade e discriminação, por exemplo, né? Entre outras coisas. Ali fala também do racismo institucional, do racismo estrutural. Vocês conseguem dar um apanhado breve pra gente? Por exemplo, a desigualdade e discriminação, por exemplo. Então, isso fica muito nítido também. Porque o racismo, ele é estrutural e estruturante, né? Então, ele é como se fosse uma teia, né? Ele vai se alastrando, assim, de uma forma absurda. Então, quando a gente fala do racismo institucional, por exemplo, a gente precisa analisar a diferença salarial, a diferença de cargos em empresas, enfim, várias instituições hoje de pessoas brancas e pessoas pretas, né? Até mesmo pessoas do mesmo nível ali hierárquico, às vezes com salários diferentes, assim como acontece com as mulheres, né? Enfim, mas assim, com as mulheres pretas também ainda mais, né? Então, assim, a gente pode reparar e a partir daí, sabe? Esses são exemplos. A gente tem exemplo, quando a gente fala da saúde, por exemplo, qual foi o índice de morte da população preta na pandemia, por exemplo, né? Então a gente tem um número muito expressivo de pessoas pretas, de pessoas que não têm acesso. Hoje você vai às periferias, quem hoje sofre com racismo ambiental, né? Que quem está lá à margem, quem está nas periferias, quem é essa população que está ali? Então acho que a grande diferença está aí, sabe? E aí quando você fala da diferença de discriminação e desigualdade, ela está toda ali, é toda essa população que está realmente à margem de tudo isso, né? E que vive, na verdade, não porque quer, mas que é histórico, né? Historicamente nós somos colocados à margem, né? Desde que o Brasil é Brasil, a gente, né? Muito bacana, muito se fala, porque o 13 de maio, né, com a abolição, que abolição é essa, né? Para onde nós somos levados, né? Como a gente foi jogado, né? Então é muito nesse sentido, assim, que a gente vê hoje, não só aqui, né? Mas é histórico, é o Brasil todo e, infelizmente, é a história do nosso povo, sabe? E que, inclusive, o Estatuto rege, voltando um pouco ao Estatuto também, falando sobre isso, visando essa salvaguarda mesmo, sabe? A gente tem hoje uma discrepância, um apagamento da nossa história através também da cultura, por exemplo. A gente tem hoje os blocos afro, o congado, o maracatu, que sofrem um apagamento, que sofrem uma apropriação. Hoje a gente vê muitos desses lugares são ocupados por pessoas brancas, não que não possam estar, tá? Eu e muitos companheiros do movimento negro não acreditamos em luta antirracista sem branco, até porque é um problema de vocês isso, né? mas não é essa a questão, é sim realmente de não contar a história como ela realmente foi, né? Tem o Samba Enredo da Mangueira que fala a história que a história não conta, né? Muito sobre isso. A própria história da cidade, né? Exatamente. Juiz de Fora foi construída por alemães desde o início, né? Teve grande participação aí desses europeus, mas e os escravos que estavam aqui de muito antes, né? Isso perpassa por uma série de apagamentos, né, que a gente vem sofrendo. Tanto, igual eu falei, da cultura, mas a gente está falando das religiões de matriz africana, por exemplo, dos espaços que a gente ocupa, enfim, uma série sei lá, de proibições, né, que a gente vem enfrentando e de que a gente tem que combater isso diariamente. Sabe? E aí entra a política, né, Laís? Quais são os mecanismos? Qual é o melhor caminho, né, para se exigir? A palavra é essa, né? Exigir mesmo do poder público essas ações ou regulamentações daquilo que já existe, mas ainda não foi regulamentado. Como? Qual é o caminho? Pois é a pergunta de R$1 milhão. Acho que, na verdade, de €1 milhão. Não, mas eu acho, Judite, brincadeiras à parte, eu acho que é muito a luta, né? Porque a gente não precisa só de vontade política para fazer essas coisas. Porque, como o Marconi estava falando, a história
apagou totalmente, né, todos esses registros. Então as pessoas não entendem porque quando a gente fala que a gente precisa, né, ter cota no concurso público, por exemplo, para pessoas negras, muitas vezes ainda é colocado pra gente assim, mas o negro não é diferente do branco. Tinha que ser cota social ao invés de cota racial. Só que as pessoas não entendem, e por que não entendem, né, que é necessário a cota por conta da pele, né, por conta da questão da pessoa preta. As pessoas não entendem porque elas não foram ensinadas sobre essas questões, né? Elas acham assim, teve lá a Lei Áurea, a Princesa Isabel maravilhosa, libertou os escravos e não, né, aboliu a escravidão, não tem mais pessoas escravizadas e acabou, ponto final. Todos somos iguais, né? Todos somos iguais perante a lei, é isso que a Constituição fala, né? Só que na verdade não, nós somos diferentes e nós temos todas essas particularidades. Eu, como professora de história, é isso, né? A gente até se envergonha, porque a história foi contada pelos vencidos, vamos pôr em termos acadêmicos, né? Foi contada pelas pessoas que tinham acesso à academia, as pessoas que tinham acesso à escrita dos livros. Então, elas não colocaram essas coisas. Não, foi abolida a escravidão, né? Não colocaram todo o percurso que a população preta fez depois da abolição. Então, ainda tem essa questão, né? Não basta a gente ter uma prefeita que hoje é sensível com essas pautas, porque né? A gente conseguiu avançar já em várias coisas, mas não adianta só ela, porque a gente precisa conscientizar a população, porque senão também não vai adiantar. Não adianta lei se a gente ainda tem uma população que é racista, né? Não adianta qualquer legislação possível que não vai superar, né? Assim, pode amenizar, né, Marconi? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas eu acredito nisso, assim, porque eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas. É igual a questão das mulheres também, né? Não basta também a lei que foi criada agora da igualdade salarial, maravilhosa, mas não adianta se a gente não tiver a população convicta dessa situação, dessas coisas, né? Eu acho bem bacana o movimento que a gente faz, assim, tanto enquanto mandato, né, tanto enquanto movimento também, é exatamente isso, da população entender que ela tem que ser quem traz a proposição. Porque a gente não adianta estar aqui também, aqui dentro da Câmara, pensando em vários projetos, sem a participação popular. Então, a gente tem feito muito esse movimento, assim, para que, quando a gente cria um projeto, pense em um projeto, que a gente realmente construa com a população, porque é realmente quem sofre, né? Então, é muito nesse sentido mesmo. E mesmo projetos que já existem, às vezes, possíveis beneficiados com aquele projeto nem sabem, né? Que podem ter acesso a determinado benefício, né? Exatamente. Por isso que é bom essa reunião, esse corpo a corpo, né? Com certeza. Isso se dá até mesmo na questão do racismo, por exemplo. Muitas pessoas sofrem o racismo, mas como a pessoa não se identificar, às vezes, como um preto, não entender que é uma pessoa preta, ela não identifica aquilo como racismo, sabe? Mas quando quando se dá conta de, olha, eu sou preto, né? E aí começa a pensar quantas vezes foi perseguido na fila de um supermercado, quantas vezes atravessaram a rua com medo de ser assaltado, né? Quantas vezes estavam de chinelo, às vezes uma roupa, às vezes que, né, não é padrão, né? Depende do lugar que você estiver, você não pode utilizar aquele tipo de roupa. E aí você não está adequado para aquele lugar, sabe? Então esse entendimento também se faz muito necessário. Essa tanta participação quanto entendimento do que é ser uma pessoa preta. E uma conscientização, né? Laís, o orçamento 2024 e que tem aí as emendas também parlamentares, né? Existe um olhar para a população preta, indígena, cigana? Existe para o ano que vem já uma previsão aí para colocar dinheiro em determinados setores, né, em determinados projetos? Porque é isso, né? Não adianta também a gente fazer a conscientização, ter a vontade política e não ter dinheiro, né? Porque nesse mundo que a gente vive, a gente precisa do recurso ali, do orçamento, né? Então tem sim. Na prefeitura hoje em dia tem um departamento da saúde, não é departamento, né? Mas tem um comitê de saúde da população negra, por exemplo. Esse ano a gente colocou recurso de emenda parlamentar nossa para a saúde da população negra, está começando a ser executada já, mas tem sim, tem parte cultural também, né? Aqui na Funalfa agora tem alguns editais, por exemplo, de fomento à cultura específico para a população negra, né? O aquilombagem,
Quebrada. Cultura na quebrada, né? Tem algumas coisas já direto para isso. A gente também teve emenda parlamentar nossa pro feijão de Ogum, né? Vai ter ano que vem de novo, se o MNU me pedir, brincadeira. Já deixa o pedido. Porque é isso que faz com que esses movimentos e barra projetos fiquem conhecidos e mostrem a sua cara, né? Celeiro, né? De tudo que, né? Seja da parte cultural, seja da parte até mesmo da militância, né? De fora é muito representativo a nível nacional, assim. Então realmente precisa desse investimento. E não se faz nada sem dinheiro, infelizmente, no capitalismo que a gente vive, né? Então a gente precisa realmente ir exatamente nessa política que nós ficamos, né? Deixados de lado, agora a gente precisa realmente buscar esse entendimento, principalmente de que é necessário, né? Como a Laís falou, que não estamos falando sobre cota social, e sim racial, e que ela precisa de investimento, precisa de dinheiro para poder, para as coisas acontecerem, né? Não, exatamente. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem esse orçamento para a pessoa negra igual o que a gente está falando das cotas, né? Como, por quê? Vai diferenciar agora o branco do preto? Mas é isso, a gente tem que tratar os diferentes de forma diferente, né? E aí a gente precisa falar cada vez mais disso, porque, por exemplo, quando tem ali um recurso no PPA, por exemplo, falando que vai ter um mapeamento do povo de terreiro, as pessoas criticam, né? Mas é isso, a gente precisa saber quem são essas pessoas, cadê essas pessoas, sabe? Essa é uma população que também é muito invisibilizada, também sofre muita perseguição, então a gente precisa também tratar sobre isso. Então tem várias coisas que tá no planejamento da prefeitura, né, para toda a gestão da Margarida, tá no PPA, né, na LOA, agora tem que entrar na LDO, e tem que entrar na LOA, porque a gente precisa sim tem que estar lá escrito recurso para isso, recurso para aquilo, recurso para a questão racial, recurso para as mulheres, né? Recurso para a população LGBTQIA+, porque é isso, a gente tem que estar no orçamento. Como diz o nosso presidente Lula, o pobre tem que estar no orçamento. Quem são as pessoas pobres, né? As pessoas pobres que estão aí no nosso município, a gente sabe que são majoritariamente as pessoas pretas, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+. Então a gente precisa colocar essas pessoas no orçamento. E a juventude. Exatamente. Inclusive, essa questão da juventude também a gente tem que debater muito. A questão do extermínio da população preta, né? O que a gente vê que vem acontecendo também é muito grave, né? Assim, as forças de segurança têm que agir, né, para a nossa segurança de fato, e não para colocar medo também na população, porque muitas vezes também a gente fala que as pessoas acham, esse todo o preconceito, né? Que as pessoas pretas estão nas favelas, vamos pôr assim. E aí as pessoas acham que a favela é um lugar majoritariamente do crime. Por que tem esse imaginário? Porque é o lugar que as pessoas pretas estão, né? E por isso que você falou, né? Que vamos diferenciar branco de preto, não é a gente que diferencia, né? Nós que somos diferenciados, né? Quando a gente chega no lugar, quando a gente ocupa um lugar onde nós moramos, onde nós trabalhamos, né? O quanto nós recebemos, então não é a gente que E o diferenciar agora é justamente para combater essa diferenciação, para que no futuro, tomara que próximo, não precise mais se diferenciar. Exato. Né? Era a própria ideia das cotas raciais nas universidades e tal. Paliativa, né? Paliativa, exatamente. Ninguém quer ficar com essa, né? E através disso, através de políticas, né? O Emicida, tem uns Emicida que falam, né? Existe pele alva e pele alvo, né? A gente já nasce, né, com alvo nas costas. E a juventude, igual você falou da juventude, né? A gente... O que essa juventude hoje pode esperar, né? Assim, porque vai procurar um emprego, não tem. O estudo, às vezes, não consegue estudar. Você vê o número de evasão escolar, por exemplo, dessa população, da juventude, né? Porque tem que trabalhar, ou porque tem que ajudar em casa, porque não... Né? Enfim, então a gente tem uma série de políticas que não são realmente aplicadas, né? Ou que não são efetivas para a juventude, que não funcionam e que realmente tornam essas, ainda mais a juventude, né? Que já tem essa, de uma maneira pejorativa, já esse alvo nas costas ali, né? Então acaba, e esse extermínio
É um absurdo. Antes da gente terminar o programa, eu queria voltar um pouquinho na questão do estatuto em si. Obviamente que isso tudo aí que a gente está falando é uma discussão do estatuto também, mas é um estatuto que ainda é um projeto de lei, né? Agora os vereadores estão no período de recesso legislativo, mas agora, segunda quinzena de agosto, já vai voltar, né, essas discussões, e aí recomeça a tramitação do estatuto aqui na casa. Quais que são as expectativas, né, tanto de tempo quanto de receptividade, né? O que vem aí para frente? O projeto, né, de lei do estatuto, na verdade, já acabou a tramitação, Judite. Ele já está pronto para a ordem do dia, né? Mas a gente quer, antes de colocar ele para ser votado, a gente quer fazer uma audiência pública, né, para mesmo trazer mesmo o público para entender o estatuto, para os próprios vereadores também entenderem mais o estatuto, né, entenderem a necessidade do estatuto. Por transparência, né, Laís? Isso mesmo. A gente quer que a população saiba que tem o estatuto, a gente quer mostrar para os vereadores a importância também de cada um dos 78 artigos, que eles participem, deixar aberto mesmo também para contribuições que possam vir a acontecer, né, algumas emendas, algumas coisas. Então a gente quer fazer, antes de colocar ele para votar, fazer essa audiência pública, né, e terminar também o processo que foi feito com Feijão de Ogum, dessa análise, e para ver se tem mais algum detalhe que a gente né, que o movimento queira incluir. Então a gente está aguardando agora isso. Ele ficou pronto já, né, já tramitou em todas as comissões. Então agora a próxima etapa é uma audiência pública e depois a gente coloca para votar. Excelente. A gente tem alguns núcleos também que vem debatendo, né, paralelamente o estatuto, né? Por exemplo, a OAB mesmo tem um grupo de trabalho na comissão que que se debruçou sobre o estatuto para poder contribuir, né, com ele. A gente já levou inclusive para o CONPIR também, né? O CONPIR está também debatendo sobre o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Sim. Né? No CONPIR se encontram vários movimentos coletivos, né, que fazem parte do CONPIR. Então, assim, tá bem ampla mesmo essa participação popular, né, na construção desse estatuto. Por isso até que a gente não entrou ainda com ele, né, porque a gente está esperando realmente o resultado, né, de tudo isso, desses vários núcleos, né, que estão ali conversando e debatendo sobre isso. Discutindo e abrindo mais ainda numa audiência pública para toda a população de Juiz de Fora, né? Com 100% de transparência. Na verdade, esse estatuto, ele, como a gente está falando no início, ele foi aprovado, né, a nível nacional. Então, e agora ele está sendo aprovado em várias outras cidades também, né, do Brasil. A gente tem outros companheiros também que já aprovaram outras cidades. E aqui em Minas, inclusive, está sendo discutido agora para ser aprovado a nível estadual também. Então, a gente tem algumas deputadas também que estão discutindo já, né, sobre esse estatuto para poder para buscar a aprovação dele a nível estadual também. Que dá então, ainda mais força para a implantação das políticas que foram previstas lá em 2010, para a regulamentação. E daí a gente vê a importância real, né, desse estatuto, né, e como é importante realmente ter essa participação, essa ampliação desse projeto. E aí, Judite, só para o pessoal que está nos assistindo, né, se quiser ter acesso ao estatuto lá no site da Câmara, né, lá naquela aba atividades legislativas, na produção legislativa lá, entra lá e procura. Também qualquer coisa pode me procurar lá no Instagram, né, nas redes sociais, que eu envio o estatuto para todo mundo que quiser se interessar por ler, né, ele para poder ter acesso, que eu acho que é importante. Até na assessoria de imprensa aqui da Câmara também a gente pode ajudar nisso aí, né? E na parte lá da legislatura da Laís também a gente consegue ver o estatuto e tudo mais. Isso, lá no site da Câmara, né? Foi muito enriquecedor, pelo menos para mim. Aprendi muita coisa aqui hoje, esclareceram coisas que eu não sabia, né? Então, eu quero agradecer muito a participação da Laís, que tem essa causa forte aí dentro da agenda da sua plataforma política, tá, Laís? E é o Marconi, nosso músico, cantor e
E um militante desse movimento todo. Muito obrigada. Multitarefas, isso mesmo. Obrigada. É um artista. Obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigado. E agradeço você também que ficou com a gente até agora e acompanhou mais um assunto de extrema importância para a política municipal. Esse videocast é reprisado às quintas e sábados, também às 9 da noite. E você encontra ele também no YouTube da JF TV. A gente aproveita para te convidar para conhecer as redes sociais da Câmara Municipal. Um forte abraço e até a próxima!